Olá pessoal, vamos continuando com o nosso curso de desenvolvimento web. Nós estamos com o primeiro tópico da nossa ementa, HTML, e nós vimos na aula passada uma página muito simples, mas que nós comentamos que estava errada do ponto de vista da formalidade da linguagem. Tinha muitas coisas obrigatórias que estavam faltando naquela página. Vamos ver aqui, eu vou abrir novamente o arquivo. Se eu der um duplo clique aqui, ele abre com o navegador, mas na verdade eu quero é abrir com um editor de textos, que eu vou precisar fazer alterações nessa página, porque ela está errada. Então aqui Visual Studio Code é o meu editor de textos, e essa é a página da aula anterior, né? Essa página tem problemas sérios, tá faltando coisas importantes nessa página. Aí eu fiquei imaginando que você poderia perguntar assim, mas Marcelo, funcionou direitinho no navegador, o título ficou grandão, o link funcionou, como é que eu vou saber se está errado? Bom, um pouco é experiência e conhecer o HTML, né? Saber quais são as coisas que são obrigatórias nessa linguagem. Mas existem umas ferramentas que podem te ajudar nesse ponto também. Existem programas que são validadores de HTML. Programas que foram feitos para analisar o teu código e te apontar erros de codificação. Tá? Você pode usar esses programas. Na verdade, eu aconselho que você use. Eu uso para corrigir os programas que você me entrega, as provas que vocês me entregam. Então, se você puder usar e me entregar uma coisa sem erros, melhor para você, melhor para todo mundo. Né? Então, acostume-se, na verdade, sim. Do ponto de vista profissional, as pessoas fazem isso também. Né? A gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis para ter o mínimo de trabalho e produzir um resultado com a melhor qualidade possível. Tá? Então vamos lá, uma das possibilidades, existem várias possibilidades, tá? Mas uma delas, a gente pode pesquisar aqui, né? Validador HTML. Pá. Uma delas é esse aqui, tá? É o Markup Validation Service, serviço de validação de marcação do W3C. W3C é o www Consortium, tá? Que é um organismo aí de padronização da internet bem importante. Então se a gente entrar nesse site aqui, a primeira opção que tem aqui, Validate by URI, né, URI, eu tenho que digitar o endereço do site, www. Alguma coisa aqui, caso o site esteja publicado na internet. Né? Não é o nosso caso ainda, o nosso site não está publicado, então usar isso aqui vai ficar um pouco mais difícil. Mas tem essa opção aqui, ó, Validate by File Upload, quer dizer, eu posso enviar o arquivo que eu quero validar. Então, se eu entrar aqui, eu posso procurar o meu arquivo, está lá na pasta pessoal, está aqui index.html, posso enviar esse arquivo para lá e ele vai me apontar os erros aqui embaixo. Tá? Outra opção, que eu acho que às vezes é mais cômodo, é você usar essa daqui, ó, de Validate by Direct Input. Eu posso digitar o meu HTML aqui e pedir para ele conferir. É lógico que eu não vou digitar, porque eu já digitei aqui no meu editor de textos, então eu vou só marcar aqui, dar um Ctrl C, e vou colar aqui, um Ctrl V, e pedir para checar. A vantagem desse processo aqui, ó, ele checa e me mostra os erros aqui embaixo, e me deixa continuar editando, quer dizer, eu posso corrigir, testar, se eu vou saber corrigir o erro com muita facilidade aqui nessa caixa de edição, pedir para checar de novo e posso fazer testes aqui sem ficar fazendo upload, que às vezes é um pouco mais demorado. Mas aí, assim, a teu cargo, use a opção que você mais se sentir confortável. Esse validador é muito bom, eu uso ele, na verdade, mas ele tem um problema que você tem que estar online, né? Ele é um serviço online. É bom porque você não precisa instalar nada, mas você tem que estar com a internet, você tem que estar conectado na internet. Se isso for um problema, e às vezes existem umas possibilidades de validadores offline, validadores que você não precisa estar conectado na internet. Uma que eu conheço e que eu acho bem simples é um plugin para o próprio Firefox, que faz esse serviço de validação também. Então, essas opções de desenvolvedor, eles vão estar nessa abinha aqui, ó, do menu principal, desenvolvedor web, tá? Então, essa abinha aqui para a gente vai ser útil, vai ser muito importante, a gente vai usar bastante essa abinha aqui. Esse é o Firefox, mas os outros navegadores eles são muito parecidos. Esses principais navegadores, Chrome e tal, eles têm
praticamente todos têm todas as opções, né? Questão só de achar lá, tá? Então, olha só, se eu pedir para exibir ou ocultar ferramentas aqui, observe aqui que eu não tenho um validador, porque eu não instalei a extensão do validador. Então, quando eu instalar, vai aparecer uma opção extra aqui, que é o validador HTML, tá? Então, vou fechar isso daqui e vou instalar essa extensão, que é o validador, que é o que eu quero. Na hora de instalar, é óbvio, eu tenho que estar online, mas depois de instalado, eu não preciso mais estar online. Então, aqui no menu principal, a gente tem extensões, eu pesquiso aqui validador ou validator em inglês, talvez validator seja até melhor, mas eu acho que ele vai achar se eu colocar em português. É um enter aqui, esse camarada aqui, tá vendo? HTML validator, ele achou mesmo eu escrevendo em português. Se eu clicar aqui, eu posso adicionar ao Firefox, ele me pede umas autorizações aqui, posso dar ok aqui que vai funcionar para mim. E ele vai para essa página, que é a página onde tem um manual de como usar tal, que você deve dar uma olhadinha depois. Tem um inconveniente, está em inglês, mas vai se acostumando, porque TI a gente vai esbarrar no inglês toda hora. É bom você não se desesperar e usando essas coisas para treinar o seu inglês, que isso vai ser útil na tua vida profissional. Mas eu não vou ver isso agora, vou fechar. O que eu quero mesmo é validar essa página aqui, né? Então eu vou fechar aqui o do W3C também, não vou instalar mais extensões, essa página aqui. Se eu for agora no desenvolvedor web, pedir para mostrar as ferramentas, viu aqui, ó, HTML Validator. Se eu clico, bom, ele me mostra aqui os warnings e os erros que esse programa encontrou na minha página, tá? Isso vai ser um adianto, tá? E esses programas eles ainda tem uma vantagem, né? Quando você clica aqui no erro, ele ainda te dá uma dica de como corrigir ou o que está errado. Ele tenta te ajudar a corrigir esse erro, tá? Então, por exemplo, eu tenho um warning aqui, é um aviso, não chega a ser um erro, mas a gente deve procurar prestar atenção nesses avisos também. Ele está dizendo, olha, missing doctype declaration. Missing quer dizer, está faltando a declaração doctype. Está faltando esse marcador doctype aqui. Se você olhar embaixo, ele te dá um exemplo, tá? Esse exemplo em particular, nesse caso do doctype, não é muito bom, mas assim mesmo é útil. Em outras situações eu já vi dicas melhores do que essa. Não é muito bom porque, olha só, no doctype a gente diz qual é a versão do HTML que a gente está usando. E no exemplo dele aqui, ele está usando nem HTML, é XHTML 1.0, no primeiro exemplo dele aqui, que ele dá como coisa certa, que realmente está certo, não está errado aqui. Só que a gente não vai usar o XHTML, a gente vai usar o HTML. Se você olhar um outro exemplo aqui, ele está definindo que está usando o HTML 4.0, tá? Que não é o mais recente é o 5, e a gente pode declarar que está usando o 5, porque as coisas que a gente fizer aqui vão ser válidas para o 5, tá? Então, bom, eu posso aproveitar esse código aqui, sempre que você puder, copie e cole, não digite, tá? Ctrl C, no editor lá. O doctype, ele tem que ser o primeiro marcador da minha página, tá? Sempre. Tem que ser, sua página sempre tem que começar com o doctype. Por que tem que ser o primeiro sempre? Porque o doctype ele serve para definir o tipo de documento, doctype, que você vai usar. Então, dependendo disso aqui, o significado das coisas aqui para baixo pode mudar, né? Então, ele tem que ser o primeiro, tá? A gente buscou na sugestão lá do plugin do Firefox, e ele está aqui como HTML 4.01, tá? A gente está usando o 5. A boa notícia é que com o 5 a gente tem a possibilidade de omitir qual é a versão, e quando a gente faz isso, ele pega sempre a versão mais nova, que no caso é a 5. Então, se eu simplesmente apagar isso daqui e falar doctype HTML, eu estou dizendo, eu vou escrever um documento HTML na versão mais recente que existir, né? Atualmente, versão 5. Tá? E isso aí vai resolver o seu problema, a sua vida 99,9% do tempo. Tá? Então é quase que uma regra, né? Todo documento HTML seu começa com doctype HTML, desse jeitinho aí. Tá?
Ok, se a gente pegar isso aqui agora, der um Ctrl A, ou melhor, se eu recarregar essa página aqui agora, e pronto, aquele erro lá sumiu. Né? Não tem mais aquele erro específico. Mas ainda tem uns problemas, ainda tem coisas obrigatórias que estão faltando nessa página aqui. Tá? Então, eu vou voltar lá no meu código, eu não vou ficar validando a todo momento, porque eu já sei quais são os erros e eu posso adiantar um pouco a minha vida aqui. Tá? Então, uma coisa que eu sei que está faltando é o seguinte, toda página HTML tem que ter esses marcadores aqui, HTML/HTML. Tá? Então, toda página começa, depois do doctype, tem que ter o marcador HTML/HTML. E esse marcador HTML eu devo definir em qual língua está escrita essa página. Língua de português, inglês, alemão. Tá? Então eu tenho que colocar um complemento aqui, um atributo para a minha página HTML. Lang de language em inglês, tá? É um complemento, então aquele formato de complemento. E aqui o código da língua que eu estou usando para o conteúdo da minha página. Tá? Se a gente estiver usando português do Brasil, é pt-br. Tá? Esse atributo lang ele é admitido, você pode usar em qualquer marcador. Tá? Então, aqui nesse parágrafo eu posso dizer que ele está escrito numa determinada língua. Aqui nesse título eu posso dizer que esse título está escrito em uma língua qualquer. Tá? Então, por exemplo, se esse parágrafo aqui ele tiver escrito em português, eu não preciso falar nada, porque ele está dentro do meu HTML e eu disse que o meu HTML está escrito em português do Brasil. Mas se ele tiver escrito em outra língua, eu devo especificar aqui. Né? Então, vamos dizer que esse parágrafo aqui ele esteja escrito em outra língua. Qual língua? Não sei lá, inglês, né? Inglês. Mas qual inglês? Britânico? Inglês da Índia? Não, é o inglês dos Estados Unidos. Tá? Então, é N de inglês, o S de United States. Esses códigos, eles são definidos numa norma e você não pode inventar os códigos, você tem que usar os códigos corretos de cada língua. E você não vai saber de cor quando você quiser colocar o código em algum marcador, pesquisa. Tá? Então, codes lang HTML, tá? Isso eu vou achar provavelmente aqui, ó, ISO International Standard Organization Language Code Reference, que é referência para códigos de língua do HTML, que foi definido por essa International Standard Organization, Organização Internacional de Padrões. Né? Então, se eu clico aqui, ele me dá aqui os códigos dos países. Então, por exemplo, o inglês, ABCDE. Em inglês é EN, que na verdade aqui é o código da língua, e aqui eu tenho o código dos países. Né? Então, os Estados Unidos, ABC, será que está como. Aqui tem inglês, né? Então deve estar United States. RST United States US, que é o código dos Estados Unidos. Então é EN-US. Tá? Se fosse Inglaterra, United Kingdom, o código é GB, Great Britain. Né? United, Reino Unido. Né? Em português, Reino Unido. Bom, beleza. Tem que colocar esse HTML, tem que especificar qual é a língua da minha página. Se a língua de um item qualquer dentro da página for diferente, eu tenho que especificar. Se não, se tiver tudo em português, não preciso, porque eu já disse que está aqui em português. Tá? Lembra que a gente comentou que acentos são um problema nas nossas páginas? Né? Eu nem sei se vai funcionar. Às vezes funciona, às vezes não. Se eu colocar um acento aqui, o que vai acontecer com a minha página aqui? Vamos ver. Bom, aqui até funcionou, mas nem sempre funciona. Tá? Se você quiser que sempre funcione, você tem que especificar qual é a codificação de caracteres que você está usando. Isso é definido pelo seu editor de textos. Então, você vai ter que conhecer o seu editor de textos. No meu caso aqui, eu estou usando o UTF-8, não sei se a minha cara vai atrapalhar. O meu editor de texto está usando o UTF-8, eu posso até trocar nesse editor de texto, se eu quiser.
tá? Mas você vai ter que descobrir qual é a codificação para caracteres especiais que o seu editor de texto está usando. No meu caso aqui é o TF8, se eu estiver usando o Visual Code, é esse aqui. Se você estiver usando outro editor, não o abandone só porque você não sabe quando é. Descubra, tá? Se você não conseguir, me pergunte como que sabe qual é a qualificação de caracteres do seu editor, que a gente acaba descobrindo de alguma forma. Eu sei como ver na maioria deles, tá? Bom, o TF8. Então, para isso, eu tenho que especificar uma seção dentro do meu HTML, que é uma seção cabeçalho, tá? Dentro desse cabeçalho, eu posso colocar marcadores. Um dos marcadores é meta char7, código de caracteres. Qual é o código de caracteres que eu estou usando? Então, eu estou usando para essa página aqui o UTF-8. Revisando, como que eu sei qual é o código de caracteres que eu estou usando? Tem que olhar no meu editor de textos como que eu estou criando esse arquivo. Tá? Isso é uma coisa que é definido quando você cria o arquivo. Um detalhe, sempre que eu tenho um marcador e eu tenho barra ou marcador, a gente já viu, não tem problema. Quando eu tenho um marcador que não tem um barra, por exemplo, esse meta char7 aqui, ele não tem um barra meta, porque eu não estou marcando um trecho, estou só definindo qual é os 7 caracteres que eu estou usando. Tá? Então, é usual, é de bom tom, você indicar que não vai ter o barra meta com essa barrinha aqui no final. Então, sempre que eu não tiver o barra marcador, eu coloco uma barrinha no final dele para indicar que esse marcador ele se auto-fecha. A gente diz que esses marcadores são auto-closing, eles mesmos se fecham, não precisa ter barra ele. Tá? Um outro marcador que é obrigatório e que também deve ficar dentro dessa seção head aqui é o marcador title. Esse marcador define qual é o título da minha página, que vai aparecer normalmente aqui nessa área aqui onde está o nome do arquivo, porque eu não especifiquei qual é o title. Então, se eu especificar aqui, por exemplo, página de teste, salvar e olhar agora o resultado, o título que eu especificar como title aparece aqui em cima. Esse title e esse meta dentro de uma seção head, eles são obrigatórios, tá? Tudo que a gente viu na aula anterior, a gente diz que é o corpo da página. Então, eles devem ficar numa seção body, tá? Então, aqui o editor não me ajudou muito. Eu corrijo a minha página. Ctrl V aqui. Esse jeito de escrever, colocando o que está dentro de uma seção numa tabulação diferente, é bem comum e é bem útil para organizar o nosso texto, tá? A gente diz que a gente está indentando o nosso código. Então, dentro da seção head, title, meta, dentro da minha seção body, um H1, 2 parágrafos, tá? Isso é uma prática bem comum que você deve procurar fazer e isso vale para todas as linguagens de programação. Isso ajuda muito, tá? Se eu salvar agora essa página, o resultado no navegador muda muito pouco. Eu recarregar aqui, mas se você olhar aqui, 0 erros e 0 warnings. Se você quiser olhar lá no validador do W3C, vamos ver se lá ele acusa algum erro, né? Então, se eu vier aqui pegar o meu código agora e jogar aqui no input direto, documento, checagem do documento completa, no erros or warnings, nenhum erro ou aviso a mostrar. Ok, nossa página agora está correta, então as coisas que sempre tem que existir numa página HTML, doctype, o HTML/HTML, o head, o title, o meta e o body. Tá? Então, isso daqui, não, né? Isso aqui é variável, vai depender da sua página, o corpo da página vai depender, mas isso aqui vai estar em toda a página que você fizer. Então, o meu conselho é o seguinte: salve isso aqui e use sempre isso aqui como um modelo para começar uma página nova. Você nunca começa no editor de textos vazio, você começa com isso aqui, porque toda página vai ter. É lógico que você vai ter que mudar isso daqui,
Muito raramente, dependendo do seu editor de texto, você vai ter que mudar isso daqui. Muito raramente você vai escrever uma página em outra língua. Então, a 90%, 99% do tempo, isso aqui vai estar certo e te economiza alguns minutinhos de digitação na hora de você construir uma página nova. Isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E na próxima aula a gente vai começar a ver marcadores que a gente usa tanto na seção head, outros marcadores da seção head e outros marcadores da seção body que a gente pode usar para construir a nossa página HTML. Até lá!